nas redes sociais e os pais estão sem saber como agir e preocupados com a saúde mental dos filhos. O mês de janeiro, inclusive, é um mês em que os médicos chamam a atenção para esse e para outros problemas que podem afetar a mente. E a gente vai entender melhor agora. A gente está recebendo aqui no estúdio a psiquiatra Kátia Petribu, ela atende no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife. Doutora Kátia, bem-vinda. Muito obrigado por conversar com a gente. É o Janeiro Branco, não é? Que é chamado. E quando a gente fala de adolescente, eu vou convidar a senhora aqui para sentar. Essa é a situação que os pais descrevem do filho que se tranca no quarto, do filho que não quer sair, apesar de estar num período de férias escolares, o menino não quer ir para a rua, não quer ir para um parque, não quer ir para um passeio. E aí é a geração do arroba, é aquele povo que só vive conectado. Como é que o pai consegue se aproximar para mudar essa realidade? Olha, a geração arroba justamente, essa geração que tem um contato muito íntimo com computador, com celular, né? Hoje em dia o computador está nas suas mãos. E é a geração nascida a partir dos anos 2000, né? Então, assim, é um problema muito sério, porque hoje não se faz mais esportes, as amizades são completamente virtuais. O adolescente hoje não atende telefone, mas se você mandar um zap, ele atende, né? Mas veja, muitas vezes os pais também estão assim. Então, assim, olha, está na hora de ir para o colégio, manda um zap. Cada um no seu próprio espaço. Então, eu acho assim, o mais importante, né, tentar olhar além da tela. Levantar e olhar para o outro, oferecer, conversar, estimular para outras atividades, porque os próprios pais, os próprios familiares também terminam tendo esse mesmo comportamento. Deixa eu perguntar para a senhora, o que pode acontecer com esse adolescente? Vamos lá, esse adolescente que se isola, que não faz uma atividade física, que fica só na internet. Que tipo de problema de saúde ele pode desenvolver? Bom, além de todos os problemas de obesidade, de insônia, porque geralmente esses adolescentes eles terminam tendo uma disfunção, uma alteração do ciclo sono-vigília, a gente vê muito, né? Eles ficam de madrugada jogando, assistindo filme e aí terminam dormindo durante o dia, né? Brancos, às vezes com deficiências vitamínicas, não fazem exercício físico, mas o que a gente vê de mais grave são adolescentes que têm muita dificuldade de lidar com problemas. Porque assim, se eles querem uma informação, por exemplo, o número de habitantes do Brasil, ele vai rápido, em segundos ele tem essa informação, né? Então, assim, diante de situações de problema, ele não sabe esperar. Então, assim, quem é que na vida não tem uma dor, não tem uma angústia, não tem uma tristeza, não passa por um momento difícil? Então, o que a gente tem visto nessa geração é um aumento dessa capacidade de lidar com problemas emocionais e um aumento absurdo, alarmante a nível de saúde pública das taxas de suicídio. Porque aí ele não sai, se tranca, se isola. Porque o que a gente percebe, antigamente, né, o aluno ele tinha que ir numa biblioteca, ia pesquisar no livro, a informação não era tão rápida. Hoje a informação chega de uma forma muito mais rápida, o que é bom, mas também pode atrapalhar nesse processo, como a senhora estava falando, de ser imediatismo demais. Aí eu lhe pergunto, o que é que o pai pode fazer? Então, eu acho que assim, sair um pouco até desse momento também, de ficar o tempo todo, né, nas redes sociais, no seu próprio celular, mas assim, estimular para coisas que sejam prazerosas. Vamos assistir um jogo, vamos fazer um passeio, andar de bicicleta, né? Estimular para outras atividades que sejam prazerosas também, né? Não se pode dar o exemplo fazendo o mesmo, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque hoje em dia, se você vai num shopping, por exemplo, eu às vezes paro e vejo numa praça da alimentação, estão mesas e mesas de familiares, de amigos, cada um no seu celular. Não tem aquela interação, né? Então, cada um no seu próprio espaço.
Tem outra situação, doutora, que a gente percebe, como a senhora falou aí, essa questão de não saber lidar com as frustrações, que, por exemplo, meninas que acabam desenvolvendo automutilação, meninos que não sabem lidar com a frustração, aí eles se trancam, entram numa tristeza, acabam ficando deprimidos. E os pais vão vivenciar esse momento agora. Janeiro é um mês que sai resultado de Enem, inscrição de universidades públicas. A gente tem, por exemplo, hoje o IFPE, que vai divulgar os aprovados. Então, são momentos que, às vezes, o resultado não pode ser aquele resultado que ele esperava. Claro. Quando é o momento, então, do pai procurar uma ajuda de um psiquiatra? Pois é, eu acho que assim, veja, olhe além da tela. Perceba quem está com você. Então, aquele adolescente, primeiro, depressão é o principal fator de risco, né? Mas assim, quais são os sintomas? Tristeza, falta de ânimo, inversão do ciclo sono-vigília, alteração de peso, alteração de apetite, né? Então, tudo isso, perda de interesse ou prazer pelas atividades, o que a gente vê muito em adolescente, assim, falta de cuidado pessoal, não toma mais banho, não corta as unhas, não ajeita o cabelo, enfim, né? Adolescentes completamente desleixados, assim, né? Não consegue ir para a escola. Isso é uma coisa, assim, muito importante. Não consegue ir para a escola, é interessante, porque, às vezes, alguns adolescentes mais inteligentes pegam a matéria dos seus colegas pela internet, né, e consegue até ir fazer prova. Mas assim, então faltas repetidas ao colégio, não vai mais para as suas atividades que gostava, não faz mais esporte, desesperança, angústia, sensação de que nada vai dar certo. Então o pai assim, percebeu todos esses sintomas, é bom procurar já uma ajuda do psiquiatra. E também o colégio, e também os amigos próximos, e também a rede de apoio, todos alerta. O que eu vejo hoje, Pedro, é que as pessoas, elas terminam assim, achando que perguntar se você está bem, se algo de mal está acontecendo, que você está percebendo que ela não está legal, é como se fosse invadir o espaço privado. Mas não é. Muitas vezes é o cuidado. Vem cá, eu tenho te percebido que você não está bem, faz 15 dias que você não vai para a aula, eu tenho visto que você está abatido, né? Então, assim, é importante indagar, porque muitas vezes é isso que a pessoa precisa. Então, fica então essa orientação aí para os pais, para as escolas, para os amigos, né? É importante estar todo mundo junto nesse contato com o adolescente. Eu queria agradecer a doutora Kátia pelas orientações aqui. Para a senhora, bom dia. Lembrando que o Hospital Oswaldo Cruz também tem um atendimento, né, com psiquiatra. É procurar fazer lá e ser encaminhado e tentar marcar a consulta. Muito obrigado. Bom dia para a senhora e bom trabalho.